Olá, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro Caminhos pela Umbanda. Já estamos no nosso 9º episódio e o tema desse episódio será As Fumaças Sagradas na Umbanda. O meu axé e o meu carinho a todos que acompanham o nosso podcast, nossos irmãos e irmãs, filhas e filhos em Oxalá. A bênção eu peço a todos os pais e mães de santos que acompanham o nosso podcast e o meu carinho enorme a todos os sacerdotes e sacerdotisas de todas as religiões que também acompanham o nosso podcast, tá bom? Então, meu carinho, meu abraço, meu axé a todos vocês. Como eu já disse, nós vamos estar falando aí sobre as fumaças sagradas na Umbanda e estas fumaças que são aí originárias dos pitos, da defumação, do incenso e da pólvora. Então nós vamos estar falando aí hoje desses 3 tipos de fumaças que são utilizadas nos rituais de Umbanda, funcionando aí com uma grande magia, em rituais belíssimos dentro dos nossos terreiros de Umbanda. Então vamos começar falando das fumaças originárias dos pitos. Os pitos que são uns rolos com tabaco, são rolos recheados com tabaco e que recebe-se aí os nomes mais populares como cigarros comuns, vendidos nos comércios, cigarro de palha, charutos, e também os cachimbos. Então, nós vamos falar da importância dessas fumaças originárias desses pitos. Bom, esses pitos, como eu já coloquei, eles são recheados com tabaco. O tabaco é processado a partir da folha de uma planta fenomenal, uma planta medicinal, inclusive. E nós já falamos dessa planta aqui no tema que fala sobre os banhos, A gente já comentou aqui, se eu não me engano, com certeza foi lá no episódio 5º, No 5º episódio a gente fala sobre banho e a gente já comentou sobre esta planta nesse episódio, que é chamada cientificamente de nicotina. Nicotina vem de nicote. Nicote era o sobrenome de um homem francês que cultivava essa planta, Ele deu tanta importância a ela que cultivava esta planta e os cientistas pesquisando, a importância, a propriedade que essa planta trazia, batizou-a com o nome de nicotina em homenagem ao Nicote, esse francês, E na América Latina, aliás, em latim, nicote quer dizer fumu, E na América Latina como um todo, e de uma maneira especial no Brasil, conhecemos essa planta como folha do fumo, O fumo, na verdade, é esse tabaco que nós conhecemos que é processado a partir da folha dessa planta, Bom, por se tratar de um vegetal, é uma planta, por se tratar de um vegetal, ela recebe alguns elementos importantes vinda da terra, Então, ela recebe uns elementos vindo da terra e também vindo da água. Isso já inicia aí um grande entendimento do porquê que essa planta é tão importante, Porque ela recebe elementos que vêm da terra e que vêm da água. E, além disso, como praticamente todos os vegetais, ela recebe também energias através das suas folhas, energia que vem do sol, que vem da lua, que vem da chuva, que vem do vento, Só que ela recebe essa energia e ela tem um poder muito grande de armazenar estas energias em suas folhas, Diferente talvez de muitos vegetais que não conseguem armazenar por muito tempo essas energias, e esta folha
né, da nicotina, vamos chamar aqui a partir de agora de fumo, né, que é o mais conhecido, a folha do fumo, ela reserva consigo essas energias e que vem da terra, da água, do sol, da chuva e do vento. Por isso se faz dela uma planta muito poderosa que pode ser utilizada nos banhos, né? E também originar aí as fumaças sagradas da Umbanda, certo? Bom, depois de ter recebido essa energia, né? Esses pitos, quando ele é entregue para as entidades espirituais, né? No terreiro de Umbanda, de uma maneira específica, né? Que nós estamos falando aqui, ao momento em que esses pitos são recebidos pelas entidades espirituais, a partir desse momento eles já são consagrados. A gente já considera aquele pito consagrado a partir do momento que ele vai para as mãos das entidades incorporadas, né? Quando ele é aceso, ele recebe aí duas energias. A energia que vem do fogo, né? Porque ao acender ele torna aquela brasa, recebe a energia que vem do fogo e também recebe a energia que vem do ar. A energia que vem do ar que faz com que aquela fumaça seja espalhada pelos espaços ali, né, do terreiro, e também seja espalhada pelo corpo das pessoas que estão sendo ali benzidas ou cruzadas, né, ou tomando aquele passe das entidades espirituais, tá? E assim, após, né, essa fumaça sendo espalhada, acontece então a limpeza espiritual. Então aquela fumaça, né, soltada pela entidade espiritual, ela tem como função expulsar, né, os espíritos zombeteiros, espíritos trevosos, né? Com a fumaça eles não conseguem impregnar no corpo e nos espaços enfumaçados. Então, estas fumaças soltadas pelas entidades espirituais, elas têm esta função, né, de fazer a limpeza não só do espaço, como também do corpo das pessoas que ali estão sendo enfumaçadas, né, naquele momento, naquele ritual, ou do benzimento, ou do cruzamento, tá bom? A fumaça, ela apenas prepara o ambiente, né? Ela faz essa limpeza do ambiente. Esta é a função da fumaça, tá? Na verdade, ela não tem uma função de atrair as coisas, ela tem a função de fazer a limpeza, o desprendimento das energias negativas, dos espíritos zombeteiros, espíritos trevosos, dos espíritos do mal. Esta é a grande magia, né, que essas fumaças têm como função naquele momento em que elas são soltadas pelas entidades espirituais. Aproveitando que estamos falando dos pitos, vamos abrir um parênteses aqui importante. Os guias espirituais ou as entidades espirituais, elas não são viciadas, tá? Elas não são viciadas. Quem tem o vício, né, do cigarro, por exemplo, são as pessoas, tá? Não são as entidades espirituais. Tanto é que a gente pode ter, por exemplo, um médium que ele é viciado em cigarro, por exemplo, né? E a sua entidade espiritual, né, ou seu guia espiritual, quando vem em terra, muitas vezes não utilizam o cigarro, né, não utilizam os pitos, né, para os seus trabalhos espirituais, tá? Ou muitas vezes o médium não é viciado, né? E os seus guias espirituais utilizam os pitos, né? Então é só para a gente deixar claro que os pitos, eles não são utilizados no terreiro de Umbanda para saciar vícios de entidades espirituais nem de guias espirituais. Os pitos são utilizados para os rituais da magia dentro dos terreiros de Umbanda, tá? Então nós temos sim muitos guias
espirituais que chegam no terreiro já pedem os seus pitos porque eles sabem da importância que tem as fumaças dentro do terreiro, ali no ritual, né, que está acontecendo, dos trabalhos que ele vai estar desenvolvendo. Então a fumaça ela é importante para os seus trabalhos, tá? E não para saciar vícios. Então fecha aspas, é só para a gente poder aí deixar bem claro nesse sentido, tá? A segunda fumaça é a fumaça originária da defumação e do incenso. Às vezes a gente até confunde incenso e defumação, é a mesma coisa, né? Então vamos tentar explicar um pouquinho um e depois o outro. Vamos começar pelo incenso, né? O que é o incenso? Incenso, a palavra incenso em latim significa incendere, que quer dizer queimar, né? A função do incenso é de aromatizar, né? De fazer com que aquele espaço tenha um cheiro agradável, né? A utilização do incenso, ela é milenar, né? Ela já a utilização do incenso já existe há mais de 4.000, 5.000 anos antes de Cristo, né? As pessoas já utilizavam, principalmente no Egito, na China, já se utilizava muito o incenso nas casas, justamente para purificar o ar, né? Naquela época não era como hoje, que tem aí vários produtos, né? Com vários aromas para limpar as casas. Então, eles utilizavam muito o incenso para esse efeito de limpar, de purificar o ar, né? Das casas. Também se utilizava o incenso nas atividades religiosas, mesmo nesses povos antigos, né? A função do incenso numa atividade religiosa é além de purificar, né, o ar, o ambiente, né, trazer um ambiente mais agradável, purificado, né, desprendido de energias negativas, ele também tem a função de consagrar todo o espaço, né, e também consagrar as pessoas que ali estão. E esse incenso, a fumaça, melhor dizendo, né? A fumaça do incenso tem a função também de elevar tudo que está ali sendo consagrado às divindades. Então é uma maneira simbólica até e muito bonita de perceber. Quando a fumaça está subindo, ela seria como se ela estivesse ligando tudo que está ali naquele espaço religioso, né? Tudo que está sendo ali consagrado, inclusive as pessoas, com as divindades, com a divindade, né? Então essa é a função, é uma das funções, melhor dizendo, do incenso, de ligar o que está no espaço com a divindade, ok? Então, além de também purificar, o incenso tem a função de equilibrar as energias. Por quê? Porque no incenso contém também as plantas, né? Plantas, ervas, né? Melhor dizendo. Contém a resina, contém também um carvão vegetal e contém óleos aromáticos, né? Contém os óleos aromáticos. Então, tudo isso faz esse efeito, né, de purificar o ar, de deixar o ar com um cheiro mais agradável e num ato religioso fazer essa ligação divina, né, do que está na terra com as divindades, tá? O incenso hoje também muito utilizado, né, nas religiões mais atuais, né, também se utilizam o incenso e com essa mesma função de ligar o que está na terra ou de ligar o que está no espaço religioso com a divindade, ok? Como eu coloquei, as religiões utilizam também o incenso para reverenciar os deuses, né? Reverenciar as divindades para atrair aí os bons fluidos, ok? Então, por se tratar de algo que vai estar ali purificando o ar,
O incenso ele é muito usado também nos efeitos terapêuticos, né? Nas ações esotéricas, né? Espirituais, né? Nas meditações e yoga também se utilizam muito o incenso, né? Já era muito utilizado, como eu coloquei aqui, pelos egípcios e também pelos chineses, mas também os hindus também utilizavam bastante o incenso, já utilizavam bastante o incenso, né? Incensar os espaços e as pessoas como um sinal de elevar tudo à divindade. Por falar em incenso, uma coisa importante que é até legal de lembrar, né, por se tratar do incenso uma utilidade milenar, né? Jesus, o nosso querido e amado mestre e mentor, né? Jesus Cristo, ao nascer, na visita que ele recebeu dos rei magos, né? Um dos rei magos presenteou Jesus com incenso, né? Então o incenso ele tem essa importância como um dos presentes principais que Jesus recebeu, que é um presente nobre, né? Não era todo mundo que recebia um incenso. Então, incenso era um presente nobre, era um presente que se dava aos sacerdotes, aos reis. Muito bem, vamos falar agora da defumação. A defumação também é uma prática antiga, também, né? Muito utilizada principalmente para expor alguns tipos de alimento à fumaça, de uma maneira para conservar aqueles alimentos e também para deixar os alimentos com um cheiro mais agradável, né? E também com um sabor muito bom, né? Por isso que nós temos aí nos mercados, por exemplo, as carnes, as conhecidas carnes defumadas, né? Por quê? Justamente vem disso, porque foram preparadas com as fumaças. Tinha essa prática mais antiga, né? Hoje, com tecnologia, talvez se façam de maneira um pouco mais diferente, mas a princípio era isso, expor as carnes às fumaças. Isso faria com que as carnes ficariam um pouco mais conservadas, né? Por fato da época não ter geladeira, e também deixar a carne com um sabor melhor, né? Então essa aí era a função da defumação. Num espaço religioso, a defumação ela é utilizada com ervas, né? Diferente, por exemplo, dos pitos, que são utilizados com uma erva só, né? Que é o do fumo, como nós já falamos. A defumação ela é utilizada com várias ervas. Pode ser utilizado com várias ervas, né? Então depende muito para o que vai ser incensado, quais são os tipos de rituais que elas vão ser utilizadas. Pode-se utilizar diversos tipos de ervas na defumação, inclusive cascas, viu gente? Se utilizam, por exemplo, casca de alho, também se utilizam casca de cebola, e tudo isso depende do para que vai ser utilizado aquela defumação, né? A defumação ela tem praticamente o mesmo efeito dos pitos, né? Que é de desprender as energias espirituais negativas, né? E também as energias que estão muitas vezes nas pessoas, né? Por isso que esse ritual da defumação é realizado principalmente no início dos trabalhos, né? Então, para que os trabalhos ocorram de uma maneira harmoniosa, faz esse rito da defumação para o desprendimento das energias negativas que estão ali, né? Muitas vezes pairando ali sobre o espaço onde vai acontecer os trabalhos, né? Normalmente nos terreiros ou nas casas. E também as pessoas recebem a defumação, né? Essa fumaça para desprender as energias negativas, né? Ou até mesmo os espíritos zombeteiros, os espíritos do mal, que estão ali impregnados muitas vezes nas pessoas, né?
atrapalhando os trabalhos ou atrapalhando a vida das pessoas. Então a defumação ela tem esse efeito, nesta magia de fazer esse desprendimento das energias negativas. E pode-se utilizar nesse momento, né, da defumação, junto com a defumação, o incenso, né? Então aí nós vamos ter uma dupla função. Além na hora que você está defumando, né, com as ervas e com o incenso, além de ter o desprendimento das energias negativas, você também tem ali a consagração do espaço e das pessoas, e fazendo com que tudo que está sendo defumado seja também elevado às divindades, né? Então nós vamos ter aí uma dupla função das fumaças na hora da defumação. Nós temos um ponto muito interessante que fala desses dois momentos, né? Ou melhor, dessas duas fumaças juntas, né? Que é assim: estou incensando, estou defumando com a coroa de São Bom Jesus da Lapa, com a coroa de São Bom Jesus da Lapa, incenso, incenso, incensado, salve a coroa de Babalaô, ou de Papai Xangô, né, como muitos cantam também. Então estou incensando e estou defumando, ou seja, estou fazendo as duas atividades ao mesmo tempo para fortalecer aí as energias positivas dentro do terreiro e expulsar aí as energias negativas e os espíritos zombeteiros, né? Então essa aí é a grande função, a grande magia das fumaças na hora da defumação. A outra fumaça, né, a última fumaça, é a fumaça originária das pólvoras. Vamos falar das fumaças originárias das pólvoras, ou fundanga, como muito bem conhecida pelo povo banto, né? A fundanga. E muitos preto velhos falam, né, ao invés de falar pólvora, falam a fundanga. Então, quando falarem a fundanga, você saiba que é a pólvora. A pólvora é um elemento perigosíssimo, né, de utilização dentro dos terreiros. Inclusive, muitas federações orientam os seus terreiros filiados para que não utilizem o ritual da pólvora, por causa do perigo que pode ocorrer no momento dos rituais, tá? Então, se o pai de santo ou mãe de santo, né, ou alguém responsável da casa não souber manusear a pólvora, é interessante que não se realize o ritual da pólvora, tá? Mas vamos falar dele, porque muitos terreiros utilizam, né? E é um ritual até bonito, apesar de todo o perigo que pode causar, né? Mas é um ritual muito bonito e muito importante, tá? Qual é a função, né, desse ritual da pólvora? É expulsar as energias negativas mais pesadas, né? Aquelas energias negativas que estão ali mais densa, mais pesada no ambiente, né? Muitas vezes pessoas que levam para dentro dos terreiros espiritualidades que estão ali impregnadas, atrapalhando mesmo a vida das pessoas, né? E às vezes só as fumaças do pito, ou às vezes até mesmo só a fumaça da defumação e o incenso, não resolve o expulsar dessas energias negativas ou desses espíritos zombeteiros, né? Esses espíritos obsessores, esses espíritos malignos ou esses espíritos maléficos que estão ali atrapalhando a vida das pessoas, tá? Então se usa esse ritual da pólvora. Muitos terreiros utilizam esse ritual da pólvora na gira
de esquerda que nós conhecemos, que são as giras de Exu e Pombagira, tá? Bom, a pólvora, ela é... Como é que é feita a pólvora, né? A pólvora é feita do salitre, do sódio, do enxofre, que é um elemento químico, cristalizado meio amarelado, né? E também do carvão. O carvão é um mineral, né? E também é um combustível, tá? Então repare que aqui praticamente a gente, por diferença, né, das outras, da originária das outras fumaças que são mais utilizadas pelas ervas, aqui na pólvora nós praticamente não temos aí as ervas, nós temos o sódio, o enxofre e o carvão, certo? Bom, diferente também dos pitos e da defumação, que as fumaças têm aí a função principal do desprendimento das energias negativas, na pólvora ela praticamente vai estar aí na segunda função, né? Por incrível que pareça, não é a fumaça a primeira a fazer essa limpeza. O primeiro a fazer esse expulsar das energias negativas, dos espíritos zombeteiros, é a explosão que traz a pólvora, né? Aquela explosão, aquele boom, é que faz aí o efeito de expulsar as energias negativas. Em seguida vem a fumaça, né? Que vai aí fazer a varredura final, a limpeza final, o rastro que ficou daquela energia negativa. É feita essa limpeza através da fumaça da pólvora, né? Então aí por isso que vem aquele cheiro forte, né, do enxofre, depois da explosão, que é, além da fumaça, o cheiro também ajuda aí a fazer essa limpeza. Então nós vamos ter três coisas importantes na pólvora, né? Que é a explosão, que é o que vai fazer o maior efeito aí da saída da energia negativa, a fumaça, né, que vai fazer aí a varredura final, né, de talvez algum rastro que tenha ficado aí da energia negativa, e o cheiro, né, aquele cheiro forte que é para incomodar mesmo as energias negativas, para que elas não fiquem pairando nem no ar, tá? Então esta aí é uma das funções da pólvora, da importância dessa magia que vem através da pólvora nos rituais de Umbanda. Lembrando, mais uma vez, a pólvora ela é muito perigosa, né? É recomendado para que os terreiros não utilizem, e se utilizarem, que seja num ritual com bem menos pessoas, né? Num espaço aberto de preferência, né? E que se faça com muito cuidado, e pessoas que realmente, de fato, saibam manusear a pólvora para não ocasionar acidentes gravíssimos, que já se tem muitos relatos de acidente causado pela pólvora, tá? Então, nesse ritual utilizando-se a pólvora, por isso que se recomenda que não se utilize, tá? Mas todas as fumaças, tanto as fumaças originárias dos pitos, como também das defumação e do incenso, como também das pólvoras, elas faz parte de um ritual belíssimo dentro dos terreiros de Umbanda, e que tem essa função principal de eliminar, de expulsar as energias negativas, os espíritos maléficos, zombeteiros, né? Obsessores, que ficam vampirando muitas vezes suas vítimas, né? Durante muito tempo. Então é necessário que se utilize essas fumaças dentro dos terreiros de Umbanda. Gostaria muito que vocês se inscrevessem no nosso canal Caminhos pela Umbanda, e também que vocês possam estar escrevendo aí, mandando mensagem para nós, né, sobre
os temas, dando sugestões. Também podem fazer as suas críticas, seus elogios, né, sobre o nosso podcast, e que vocês possam estar também interagindo com a gente. É sempre um convite aberto para quem quiser falar das suas experiências, dos seus caminhos pela Umbanda. Escreve aí para nós o nosso e-mail, a gente vai entrar em contato com vocês, né? E aqueles que quiserem ser entrevistados, quiser falar, quiser dar os seus depoimentos, os seus testemunhos pelos caminhos pela Umbanda, a gente agenda aí um horário e a gente grava para a gente poder estar postando aqui no nosso podcast, ok? Lembrando, o nosso e-mail é podcast.caminhos2umbanda@gmail.com. Então é podcast.caminhos2umbanda@gmail.com. O número 2 é em número mesmo, tá? Não é por extenso, é o número 2 que vai aí no meio do e-mail, ok? Então, estamos à disposição de quem quiser entrar, de quem quiser interagir com a gente, beleza? Saravá a todos, com muita saúde e paz.